Abra sua Bíblia, no livro de Efésios, no capítulo 3. E o título da palavra de hoje é a plenitude de Deus, a plenitude de Cristo, através do amor. A hora que você abrir, dê um glória a Deus bem pentecostal, para eu começar a ler, saber que você já abriu. Todo mundo abriu? Efésios. Todo mundo já abriu? Glória a Deus. Efésios, capítulo 3, a partir do verso 14. O apóstolo Paulo está escrevendo assim à igreja de Éfeso. Por esse motivo, dobro os meus joelhos diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que, juntamente com as suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser. Outras versões diz, vos fortaleça no vosso interior. Vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo. E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. E assim entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. E aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais, além do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com seu poder que age em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Amém e amém. Se eu acabasse por aqui, já estava bom. Porque a palavra de Deus, esse texto, ele nos diz tudo. Ele nos diz tudo. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta aos Efésios, ele estava preso em Roma. Mas ele sabia notícias da igreja. E ele vendo o vazio e a pobreza dos cristãos, ele escreve essa carta, dizendo o motivo pelo qual ele estava orando pela igreja. Engraçado que o apóstolo Paulo, ele não expõe aqui que ele estava orando para que Deus desse uma casa nova para os crentes de Éfeso, um carro novo, um emprego bom, para que eles ganhassem muito dinheiro. Mas ele diz algo, ele diz, por esse motivo eu dobro os meus joelhos. Sabe por quê, queridos? Porque o povo estava vivendo na superficialidade. Se nós, como crentes, nós não entendermos o que Deus, qual é o propósito que Deus tem para nós, e nós formos deixando, dia após dia, vivendo sem uma vida de intimidade, de compromisso, de comunhão, de busca da plenitude de Cristo, nós começamos a ficar cada dia mais rasos, e começamos a viver na superficialidade. E, de repente, nós não fazemos diferença mais nenhuma daquele que é e daquele que não é. E, infelizmente, hoje, a igreja do Senhor Jesus tem vivido essa realidade. Não falo dessa igreja somente. Essa que eu conheço.
Você eu conheço. Não conheço o seu relacionamento com Deus. Mas as outras igrejas, eu não conheço. Mas nós podemos ver, pelo testemunho, como é que a igreja está hoje. Como que a igreja do Senhor estava. E assim estava a igreja de Éfeso. E Paulo, ele faz uma oração. Porque ele entendia o que a igreja precisava. E nós, pastores, nós crentes, nós filhos de Deus, eu e você, precisamos entender o que nós precisamos. Qual é a nossa necessidade? O que nós precisamos alimentar? É o nosso homem interior ou o nosso homem exterior? Muitas vezes nós nos preocupamos muito com o nosso estereotipo, não é verdade? Como é que eu vou estar? Como é que eu vou me apresentar? Como é que alguém vai estar me vendo? Então, nós somos, muitas vezes, educados. Muito educados. E, muitas vezes, por sermos muito educados, somos pouco crentes. Paulo faz essa oração, porque ele estava vendo a situação que estava a igreja. Ele ora por revelação. Diga para o seu irmão, ore por revelação do Espírito Santo. Muitas vezes nós dobramos os nossos joelhos e pedimos tanta coisa. E esquecemos de pedir revelação do Espírito de Deus para as nossas vidas. Quando nós temos revelação, nós enxergamos, nós não andamos cegos. E Paulo ora por isso. Queridos, se a igreja não tem revelação do amor de Deus, também não tem entendimento do propósito de Deus. E se a igreja não tem entendimento do propósito de Deus, não tem como caminhar por Ele e nem para Ele. Tem? Não tem. Eu acabei de fazer uma viagem, muito boa, por sinal, glória a Deus, aleluia. Passei 4 dias fora, fui ao Grand Canyon, era um sonho, assim, da minha vida. E eu fui lá, fiquei tão apaixonada que eu quero voltar de novo. Voltei a sonhar mais ainda, mas eu tinha um propósito no meu coração, eu tinha muita vontade de ir. E para eu chegar lá, eu trabalhei para isso. Sabe? Poupei economias, sonhei com um lugar. Então, se nós não conhecemos aquilo que nós queremos, se você não conhece o seu chamado, qual é o propósito de Deus para a sua vida, você não tem como chegar lá. Não é verdade? E se a igreja não tem esse entendimento, não tem como chegar lá. Se a igreja não caminha para o propósito, então nunca vai ser cheia da plenitude de Deus. Preste bem atenção nisso. E quem não é pleno, não é completo, não é cheio, então é o quê? Vazio. Se nós não nos enchermos, nós somos vazios. Se essa garrafa nunca tivesse sido cheia, ela estaria vazia. E nós, como crentes, nós precisamos de algo. Essa garrafa de água aqui, eu peguei ela cheia. E eu comecei a beber. E ela está esvaziando. E uma hora ela vai ficar completamente vazia. E ela vazia não vai me servir para nada. Para nada. Então, isso acontece, é um processo até natural na nossa vida, na vida do crente. Nós nos convertemos, entendemos quem é Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas, e nós vamos correndo buscar Deus, é algo novo, é algo que eu quero. E temos aquele fogo, aquela paixão. E o que acontece? Vão acontecendo coisas ao longo da nossa caminhada,
que vão entulhando a nossa vida, entulhando o nosso coração. E, de repente, como se Deus tivesse algo com isso, nós vamos nos esfriando e vamos nos afastando de Deus. Primeira coisa que a gente faz é nos afastar do propósito de Deus. É pedir um tempo. Eu sei como pastora que, de vez em quando, chega alguém para mim e fala assim, pastor, eu queria um tempo. Tempo do quê, querido? Eu queria um tempo, assim, do ministério, porque eu não estou muito bem. Isso acontece com todos nós. Vocês não pensem que eu também não tenho vontade de pedir um tempo, não, que eu tenho. Isso acontece. Isso é um processo quase que natural na nossa vida. Mas quando isso acontece, o que nós devemos fazer é voltar, é correr para nos encher de Deus. Porque se nós pedimos esse tempo nos é dado, ou seja, eu vou perdendo a motivação de buscar Deus cada dia mais. Eu costumo dizer, eu falei para vocês agora, que esse pedir, essa vontade, dá em todos nós, dá em mim também, mas às vezes eu olho para as pessoas e eu digo assim, deixa eu te falar algo, vontade é uma coisa que dá e passa. É só esperar a vontade passar, e só vai passar se eu me encher de Deus. Nesse caso. Isso é uma armadilha do maligno para as nossas vidas. Uma estratégia antiga de Satanás. Muito antiga. E aí, voltando aqui para o texto, senão eu me perco no horário. Paulo faz essa oração e ele dá motivos. Olha só, o primeiro motivo para que os crentes sejam fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. Primeira coisa que nós devemos pedir a Deus é ser fortalecida, para que Deus fortaleça o nosso homem interior. Só tem um detalhe. Esse fortalecimento vem através da busca. Através da busca. O crente que tem um espírito forte não se abala por qualquer coisinha. Não foge do propósito e do caminho por qualquer coisa. Por isso, Paulo, o primeiro motivo da oração dele, a primeira expressão da oração dele, é pedindo para que haja um espírito, para que o povo de Deus seja fortalecido no âmago do seu interior. Seja fortalecido no mais profundo. Seja fortalecido no seu espírito. Queridos, porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele morreu para que o nosso espírito fosse um só espírito com ele. Para nos ajuntar a ele. Mas tem algo que faz separação entre nós e Deus. Só isso faz separação entre nós e Deus. O pecado. Aí você pode dizer assim, nossa, mas olha, desde que eu me converti, eu não bebo. Desde que eu me converti, eu não fumo. Desde que eu me converti, não adultério, não prostituo, não vejo pornografia, não falo palavrão. Mas eu vou trazer algo para você. O maior pecado dos filhos de Deus é a independência de Deus. Quando nos tornamos independentes de Deus, automaticamente nós vamos nos separando de Deus. Foi muito forte isso? Foi? Vocês estão me olhando um pouco assustados. Eu acho que eu vou mudar a pregação. O que vocês acham? Queridos, quando nós temos o espírito forte,
nós conseguimos, através do Espírito de Deus, resistir às tentações. Um espírito forte nós precisamos para resistir às tentações. E nós só vamos ter um espírito forte para resistir o diabo, para resistir às tentações, se nós nos sujeitarmos a Deus. O que a palavra de Deus diz? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele... Então há uma sequência. A tentação vem? Vem. O diabo vem tentar? Vem. Porque ele é ladrão. Ele vem para roubar, matar e destruir. E o interesse dele é em mim e em você. Ele não está interessado em quem já está na mão dele. Ele está interessado em mim e em você. Ele estava interessado na pessoa de Jesus Cristo. Mateus 4 conta que Jesus passou, a Bíblia diz que Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo. Mas ele conseguiu resistir à tentação. Sabe por que ele conseguiu? Porque ele estava cheio de Deus. Porque ele tinha um espírito forte. Diga para o seu irmão, é necessário um espírito forte. É necessário um espírito forte. Segunda coisa que Paulo ora. O crente precisa deixar habitar Cristo pela fé, ricamente, abundantemente. Ou seja, é o que eu acabei de falar, é ser cheio de Cristo. É expressar Cristo. Se eu sou cheia de Cristo, eu vou expressar Cristo. Eu entrei esse ano num conflito muito grande. Eu não aceito mais, eu já falei isso aqui para vocês, eu não aceito mais ficar no mesmo step que eu alcancei até aqui. Eu não aceito mais, eu estou em conflito, eu estou em crise. Eu quero que Deus me leve ao ponto de eu andar na rua e as pessoas olharem para mim e ver a luz de Cristo em mim e seguir Cristo, e seguir a Cristo por causa da minha vida. E eu tenho orado e dito para o Senhor, me tira mesmo da zona de conforto. Me chacoalha, me abala, me acorda. Então, o que eu estou pregando para vocês aqui hoje, queridos, é uma necessidade nossa hoje, da igreja, que nós precisamos entender. Às vezes nós estamos ansiosos, às vezes, eu acabei falando isso para uma pessoa essa semana, porque é algo que Deus fala comigo. Você já reparou? Às vezes você está assim, inquieto, né? Aí às vezes você fala assim, vontade de comer uma coisa diferente. Abra a geladeira, você já fez isso? Olha, dentro da geladeira não tem nada que agrada a você. Vontade de comer uma coisa que não existe. Aí você pensa em várias coisas. Você pensa em viajar, né? Você fala, essa vida está monótona. Você pensa que é o trabalho. Você pensa que é o seu patrão. Você pensa que é uma série de coisas. E aí corre e vai comer. Vou assistir um filme para relaxar e vou comer. Quero dizer algo para você, essa ansiedade é gerada pelo Espírito de Deus. É Deus dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa ansiedade é gerada pelo Espírito, no nosso espírito. Mas nós respondemos muitas vezes com a carne. Muitas vezes a nossa resposta é com a carne. Vamos saciar a nossa ansiedade em coisas, né? Um filme, um joguinho de videogame, ou no telefone mesmo. Achamos alguma coisa interessante para fazer, para saciar. Experimenta naquele momento, largar tudo. Entra, fecha a porta do teu quarto sobre ti. E diz assim, Senhor, fala que o teu servo ouve.
Fala que o teu servo ouve. Às vezes você não tem nada para falar naquele momento. Mas o fato de dizer assim, Senhor, eu estou aqui para te buscar. Porque eu quero ser cheia do Senhor. Fala comigo. Me dá discernimento. Me dá um espírito forte. Sabe por quê, queridos? Tudo que nós conquistamos aqui, nós vamos deixar. Mas o que nós conquistamos lá em cima, isso é eterno. Isso é eterno. Então, Paulo, ele diz que ele ora para que habite ricamente, abundantemente Cristo. E aí, não, mas eu já sou de Cristo, Cristo já é meu, eu já entreguei meu coração para Ele. Sim. Mas será que Cristo transborda hoje dentro de mim? Será que eu transbordo Cristo? 1 Coríntios, capítulo 3. Ele diz assim, no verso 16: não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Ele nos separou para ser santuário, morada dele. Morada dele. Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá. Pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. A sabedoria humana é loucura. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui à igreja de Corinto. Ele diz, entenda que você é morada de Deus. Entenda que quem habita em você, que Jesus morreu, para que o Espírito de Deus habite em você e te dê discernimento. Não ande segundo a sabedoria humana. Porque a sabedoria humana, queridos, pode nos levar a fazer as coisas que todo mundo faz, porque todo mundo faz. A sabedoria humana pode nos levar a um nível de independência de Deus tão grande, que quando nós acordarmos, nós vamos estar completamente vazios de Deus. Sem entender que Ele morreu na cruz do Calvário para fazer morada em mim, para eu ser cheia dEle. Colossenses, capítulo 3, verso 16, ele diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhais uns aos outros com toda a sabedoria e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Habite ricamente em vós a palavra. Olha, Deus é tão lindo que Ele nos ensina como viver com Ele, como caminhar com Ele. Então Ele diz, se você está cheio de Cristo, cheio da palavra de Cristo, não vai sobrar e você vai ter uma vida assim, ó, aconselhando uns aos outros com sabedoria, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração, e tudo quanto fizerdes, seja por meio da palavra ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Será que todas as minhas ações glorificam o nome de Deus? Será que Deus é glorificado nas minhas atitudes e nas minhas ações? Será que o meu comportamento diário é aconselhando, é admoestando, é ensinando a palavra de Deus para alguém? É cantando salmos, cânticos, hinos espirituais, louvando a Deus com gratidão, sem murmuração nos meus lábios? Será que eu sou essa pessoa? Eu não sou, mas eu vou ser, em nome de Jesus. Amém? Filipenses 4:8
nos ensina como ser essa pessoa. Também Paulo está nos ensinando como ser. Ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe a vossa mente. Porque tudo começa aqui. E se nós não matarmos aqui, vai descer para cá. E muitas vezes somos envolvidos por situações que qualquer pessoa mundana é. Porque estamos nos ocupando a nossa mente com coisas erradas. Quando nós entendemos, quando Paulo fala em Romanos, no capítulo 2, que ele fala assim, é o capítulo 2 mesmo. Capítulo 2, no verso 12, se eu não me engano, que ele diz: oferecei a Deus, 12, 1, 2, oferecei a Deus um culto racional. Tudo começa aqui na mente. Tudo começa na minha mente. Toda transformação tem que acontecer na minha mente. Ele começa ali dizendo: sede transformados. Ele está dizendo: tenha a sua mente transformada. Colossenses 1, 27. Olha só para que Deus nos escolheu. Nós somos aqueles os quais Deus, Ele diz que Ele quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, os gentios são aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Mas Ele nos escolheu para fazermos conhecidos aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Para que eles olhem para nós e vejam esperança. Porque Cristo em mim, Ele é a esperança da glória. Cristo em você é a esperança da glória. Você está entendendo por que nós precisamos ser cheios de Cristo? Se nós não entendermos que nós estamos nos esvaziando dia após dia e não corrermos para a fonte, para beber água, porque ele diz lá em João 4, que aquele que bebe da água que ele dá, ele é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Se nós não entendermos, se nós não olharmos qual é o nosso estado, e não corrermos para a fonte, e nos enchermos dele, não bebermos da água que ele dá, diariamente, não é hoje sim, amanhã não. Nós vamos nos esvaziar. E vazios nós não prestamos para nada. Um copo vazio, ele só ocupa lugar no armário. Mas se ele tiver água dentro, ele sacia a sede de alguém. Posso ouvir um amém? E aí Paulo diz no texto, vamos voltar lá no texto, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados, porque quando Cristo habita dessa forma no nosso coração, ele diz assim, olha, aí vocês vão ser arraigados e fundamentados em amor. E isso, queridos, é onde o diabo mais trabalha. Porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, o amor de muitos se esfriarão. E, infelizmente, nós temos visto a igreja hoje esfriando no amor.
esfriando, porque falta algo. Aí ele diz aqui, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, diga todos. Todos, você está vendo que para ser possível eu andar em união com todos os santos, com todo mundo, eu preciso estar cheia de Deus. Se não, sabe o que eu vou fazer? Esse aqui não serve por causa disso, esse aqui não serve por causa daquilo, de repente só tem eu de boa no mundo. Não é? Eu conheço gente assim. Eu conheço uma pessoa que ela diz assim para mim, já disse várias vezes, pastora, eu não sei como é que a senhora consegue conviver com gente, porque eu não gosto. Falei, gente, eu sou gente. Se Deus quisesse que eu convivesse com animal, eu tinha nascido um animal. E para mim, a pessoa que não gosta de ter relacionamento com outro, ela não gosta de ter relacionamento nem com Deus. Porque se Deus fez o homem à imagem e semelhança dele, e eu me sinto tão boa que eu não posso caminhar com aquela pessoa, que eu não posso ter relacionamento, tem alguma coisa errada, não tem? Mas isso, queridos, faz parte dos últimos tempos, onde o amor de muitos tem se esfriado. E tem se esfriado pelos irmãos, porque tem se esfriado por Deus. E aí Paulo, ele fala que no texto é bem completo. Ele diz que habite Cristo em vós, para que arraigados e fundamentados em amor, olha só, vos seja possível. Sabe por quê? Porque é muito difícil, não é? Relacionamento. Relacionamento é abrir mão. Relacionamento é sair da zona de conforto. Relacionamento é você ver o defeito do outro e amar o outro daquele jeito. Aí ele diz, para que isso vos seja possível, em união com todos os santos, compreender. Aí, olha o que vai acontecer. Compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, dessa fraternidade, o porquê ele morreu por você, o porquê ele te resgatou do império das trevas e te trouxe para o reino da maravilhosa luz. É somente cheios de Cristo. É somente buscando a plenitude de Cristo. Aí olha o que ele fala. Aí ele fala assim, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. O amor de Cristo excede todo conhecimento. Não existe conhecimento humano que nos faça entender o amor de Cristo. Mas, se nós nos encaixarmos nisso, a palavra de Deus diz que assim nós vamos entender, andando dessa forma, cheios dele, nós vamos entender o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia! Só assim nós vamos ser preenchidos de toda a plenitude de Deus. E quando nós somos preenchidos de toda a plenitude de Deus, queridos, eu vou dizer algo para você, nós vamos andando e as bênçãos de Deus vão nos acompanhando. Quando nós somos preenchidos de toda a plenitude de Deus, não haverá impossível. Porque a fé em nós é tão grande que tudo vai ser possível. Aí nós vamos experimentar do que diz a palavra de Deus. Nós vamos dizer para esse monte, passa daqui, e ele vai passar. A autoridade que Deus deu à igreja, ela vai voltar a existir. O poder que Deus reservou para a igreja vai ser usado pela igreja. Nós vamos ver o que Jesus diz lá,
que se nós crermos nele, como diz as Escrituras, nós não vamos fazer somente o que ele fez, mas obras maiores faremos. Sabe por que hoje somos mornos? Porque somos frios. Quer dizer, nós não somos frio nem quente, morno. Levamos uma vida rasa. Uma vida movida por nós mesmos. Muitas vezes, independente de Deus. Sem levantar de manhã e dizer, Senhor, que se cumpra em mim hoje a tua palavra, que se cumpra em mim hoje o teu propósito. E por que não oramos assim mais? Porque no fundo, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Mas nós, como igreja, precisamos correr para ser cheios da plenitude de Deus. Nós não sabemos. O Senhor pode voltar para mim amanhã. Ele pode voltar para você amanhã, daqui 5 minutos. Ele pode vir nos buscar. E o que nós vamos apresentar a Ele? Um copo vazio? Cheios da plenitude de Deus. E olha só, aí no verso 20, olha o que ele fala. E aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. E às vezes nós oramos e falamos assim, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, além daquilo que imaginamos. Ele é poderoso. E a Bíblia diz que Ele é poderoso e Ele faz. Por que é que eu não vejo acontecer? Por que é que eu não vejo acontecer? Deus mudou? Deus mudou? A palavra dele mudou? Quem é que mudou então? A igreja dele, o povo dele, o povo escolhido, o povo que ele pagou um alto preço, um preço de sangue. Nós mudamos. Hoje nós fazemos o nosso evangelho. Mas nós precisamos voltar para Deus. E isso só vai acontecer se nós começarmos a nos encher dEle. Buscar Ele enquanto se pode achar. Invocá-lo enquanto está perto. Olhe para o seu irmão e diga para ele, essa chamada é para mim. Essa chamada é para mim, queridos. Eu queria muito ter trazido uma palavra bem diferente. Mas eu não posso. Eu não posso. O resultado, queridos, de tudo isso é ser cheios da plenitude de Cristo. É ser pleno. E essa plenitude, ela vai nos encher de poder. Poder de Deus. Para realizar não somente o que Jesus realizou. Para fazer não somente a obra que Jesus fez, mas obras maiores. Obras maiores. Esses dias eu ando muito em crise. Muito em crise. Porque às vezes,
como pastor, como pastora, a gente vai olhando as coisas, vendo ao redor. Senhor, o que eu posso fazer? Por que a tua igreja, quando eu falo a tua igreja, eu não estou falando você, eu estou falando nossa igreja do Senhor. Por que é que nós estamos assim? Sem motivação. Por que nós andamos assim hoje? Sem motivação pelo Senhor. Queridos, e se você vai, assiste um documentário de uma mulher chamada Heidi Baker, lá na África, lá em Moçambique. Tem história de tantas ressurreições de mortos. Ela dá curso para obreiros de igrejas. Eles caminham 3 dias a pé, descalços, para ouvir alguém ensinar de Jesus. E aí, uma repórter pergunta para ela assim, por que as ressurreições lá acontecem? Ela fala assim, sabe por quê? Porque eles não têm mais recurso nenhum. Eles só têm Jesus. E como eles só têm Jesus, eles buscam Jesus. Sabe por quê? Que nós somos diferentes. Porque nós somos como crianças que ora e pede um brinquedo para o pai. Todo menino quer ter um videogame, não é verdade? Hoje isso é muito natural. Mas na época que eu criei os meus, não era. Só tinha videogame quem tinha dinheiro para isso. Lembra do Atari, Neto? Eu ficava até de madrugada jogando Atari com ele. Mas eu ganhava tudo. Então, nós fazemos como um menino que ele quer um videogame. E ele fica no pé do pai. Pai, me dá. Me dá um videogame, pai. Eu queria tanto videogame. Pai, me dá. E é bonzinho, aí é obediente. Aí faz tudo para o papai dar um videogame. Papai dá o videogame. E ele começa a brincar com aquele videogame. Tanto que ele não lembra mais do pai. Aquele menino bonzinho, educado, que corria para o braço do pai, agora ele corre para o videogame. Nós precisamos correr para Deus. Urgente. Essa é uma chamada para a igreja. Nós corremos para tudo. Para tudo. Nós temos uma vida tão atribulada, tão corrida. Mas nos esquecemos de correr para aquele que quer ser a plenitude em nós.